Muito boa noite, arrancamos aqui mais uma edição de Noite de Champions. Muito boa tarde e boa noite na China, neste caso. Sejam bem-vindos a uma noite aqui em Portugal, tarde de Champions, aqui na quarentena da... Paulo Fonseca já está connosco. Boa noite. Bem-vindo. Olá, boa noite, Paulo. Boa noite, sejam bem-vindos a mais um direto aqui na quarentena. Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma noite de Champions aqui na quarentena da bola. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio da Visão do Jogo e hoje trago um convidado especial, Remo Jonatas, da qual tenho um grande orgulho em trazer e uma grande admiração pelo seu programa da Quarentena da Bola. Remo, obrigado pelo convite. Obrigado, Rafael. Parabéns pela tua iniciativa. Mais gente como tu seguir este caminho. Todos juntos ajudamos a trilhar um caminho que é bom para todos dentro do futebol português, a nível da cultura desportiva. Desde que me falaste, comecei a acompanhar com agrado aquilo que vais fazer no Twitter, os programas que já tinhas feito, e quero dar aqui os parabéns e é um privilégio para mim. Muito obrigado. Muito obrigado, Remo. Olha, antes de começar a entrevista, eu quero dar um bocado de ênfase ao teu livro. Quero dar um bocado de ênfase aqui ao teu livro, que já o li todo. Inclusive este ano foi um ano de muita aprendizagem para mim por causa da quarentena da bola, e então eu decidi comprar o livro por forma de complemento. Acho que é essencial e acho que vai ser uma forma de aprendizagem para os futuros treinadores e acho que vai ser fundamental a leitura do mesmo. Remo, os meus parabéns. Muito obrigado. Aliás, a intenção, olha, nem preciso falar muito sobre ele, porque a intenção mais forte do livro era essa. É evidente, para quem viu a quarentena, poupei o trabalho de ter que passar aquilo tudo para escrito, porque fiz a seleção, escolhi, depois dividi por temas, como tu já sabes, mas para não estragar a surpresa a quem vai comprar, não dizer tudo, mas o principal intuito foi esse, foi realmente para quem quer seguir o treino e para quem gosta do treino, ou quem quer gostar mais e saber mais do treino e do jogo, ter um livro que encontrasse aquilo que os principais treinadores, os principais pensadores do nosso futebol refletem sobre cada uma das suas vertentes de treino, de jogo, de liderança, muito de gestão desportiva, de futebol de formação, e portanto é um grande orgulho desse livro estar cá fora e ter o feedback que tu acabaste de dar. Eu gostei muito, particularmente. Falando então da quarentena da bola, como é que surgiu? Como é que pensaste nesse conceito? Olha, surgiu por estar entediado em casa, sinceramente, porque, portanto, eu trabalhava na Rádio Estádio, era subdiretor. A Rádio Estádio fechou quando começou o confinamento e viemos todos para casa e toda a gente, como todos os portugueses, ficamos fechados em casa. E eu tive ali uma primeira semana de confinamento um bocado depressiva, porque primeiro as notícias era só a desgraça do Covid e tudo o que estava a acontecer a toda a gente, etc. E depois, habituado a ter uma vida agitadíssima, de 25 horas em 24 que o dia tem, sempre ocupadas, e portanto comecei ali a ficar um bocado deprimido, então comecei a pensar como é que eu me ia ocupar. Depois desta primeira semana a pensar o que é que eu ia fazer, a pensar tenho que fazer alguma coisa para me ocupar, foi ok, estamos na moda, eu não sou muito ligado à questão das tecnologias das redes sociais, mas comecei a ver os diretos, os lives começaram a ganhar uma certa força, e eu disse, bem, vou fazer algumas, aquilo que eu gosto é de futebol, os meus melhores contactos são no futebol, está toda a gente em casa, vou aproveitar estas coisas todas para começar a chamar malta, gente do futebol, para falarmos sobre o jogo, sobre o treino, sobre as nossas ideias, sobre experiências. E começou assim, um bocado na brincadeira, um bocado para me entreter a mim e para quem quisesse, dentro do meu grupo de amigos. E aquilo ganhou uma dimensão tal no espaço de 2 semanas, porque eu comecei na penúltima semana de março, ganhou uma dimensão tal que passou de ser algo para me ocupar a ser uma grande responsabilidade, porque o público foi imenso, provou que há público que queria aquilo também, provou que muita gente começou a seguir e queria seguir, e portanto até a própria quarentena foi ganhando a forma que as pessoas que a seguem quiseram, porque mesmo nos conteúdos, eu no início, quem vê as primeiras conversas, são muito mais abertas, muito mais sem tocar em pontos muito específicos, nem do treino, nem do jogo, era muito como é que se estava a viver aquele momento, como é que os clubes em que as pessoas estavam a lidar com a quarentena e confinamento, etc. Depois, tendo em conta o crescente número de pessoas apaixonadas pelo jogo, pelo treino, com vontade de saber mais, fomos moldando e fomos criando uma especificidade, se assim se pode dizer, no conteúdo, dando voz a treinadores desde o distrital até aos treinadores da Champions, ou aos melhores do mundo, porque ser dos melhores portugueses quer dizer ser dos melhores do mundo,
E depois de tudo, dirigentes, atletas, Campeonato de Portugal, futebol de formação, futebol distrital. Senti também essa responsabilidade desde que o canal foi crescendo, desde que a página foi crescendo, e portanto começou assim, para me entreter. A dimensão que ganhou é culpa de vossa, que estão do lado de lá e que acompanham e que incentivam e que partilham e que participam. Não, eu acho que foi uma ideia espetacular e eu acho que nunca vi sequer algo semelhante na televisão. Tens o Canal 11, mas ainda assim não falam tanto em específico sobre o treino e sobre o jogo como se fala na quarentena. Isso é fundamental. Eu, pelo menos, eu via a televisão e não tinha noção de metade das coisas que se falavam. Sou-te muito sincero. A primeira vez que eu fui ver a quarentena da bola eu tinha visto um tweet de um seguidor meu em que ele faz um pequeno corte de um vídeo do Abel Ferreira. E eu quero ouvir isto. Eu tenho que ouvir O isto. Abel foi marcante, foi um momento marcante, é verdade. Aliás, e agora ganhou, deixa-me dizer, é curioso, porque ele foi para o Palmeiras, não é? No Brasil, a paixão dos adeptos é incrível, é inacreditável. Os adeptos do Palmeiras, então, é absolutamente incrível. E numa semana só, primeira semana de Abel no Palmeiras, o vídeo do Abel no YouTube teve 20 mil visualizações. E portanto, as pessoas até estavam um bocado admiradas, os comentários para quem lá quiserem ver, como é que um treinador se abriu tanto naquilo que são as suas ideias, a sua forma de ser e de estar. E isso foi algo na quarentena também que vai ficar marcado para sempre, é a forma como Josualdo Ferreira, Vítor Pereira, Abel, Luís Castro, Luís Campos, Vasco Seabra, Luís Freire, etc., se abriram completamente, sem tabus, e falaram de tudo. O saudoso já Vítor Oliveira, que tive a felicidade de o ter também recentemente, o Renato Paiva, etc. Gente muito importante. A quarentena, entretanto, até há ali um hiato no verão que para. Porquê? Porque eu estava a escrever o livro, as pessoas não sabiam, eu também não quis falar muito sobre isso. Estava a escrever o livro e não conseguia manter a quarentena e escrever o livro ao mesmo tempo, porque o trabalho foi incrível. Estamos a falar de passar 200 e tal horas de gravação para um livro, e portanto isto foi desafiante, num tempo muito curto que a editora me deu por causa da questão do Natal. E depois, quando eu retomei a quarentena, havia o receio, ora bem, as pessoas já não estão confinadas, será que vai resultar? E eu próprio estava com um bocado de receio, mas o que é certo é que a resposta tem sido incrível, crescemos todos os dias e é uma responsabilidade muito grande, e agradecer-te a ti também. E felizmente as redes sociais ajudaram muito nisto. Eu nem tinha Twitter, passei a ter precisamente por me dizerem, olha, no Twitter estou sempre a pôr cortes das coisas da quarentena, e eu criei o Twitter da quarentena, que tem um mês, mais ou menos, e que vai nos 500 seguidores, felizmente, precisamente para ir contactando com a comunidade do Twitter. E acho que fazes muito bem. Acho que é mesmo uma boa plataforma também para continuares a crescer. Eu sou muito sincero, eu não vejo os diretos pelo Facebook, eu vejo pelo YouTube. Gosto de estar fazendo alguma coisa e estar ouvindo. Acho que é muito interessante. E também não ouço todos, também sou sincero, não ouço todos, ouço aqueles que eu acho que mais me Não é fácil. Eu, por exemplo, esta semana vou ter, ainda há pouco publiquei isso, de 7 diretos diferentes. Portanto, é normal, mas a ideia também é essa, é para tocar em vários públicos e as pessoas decidirem. E depois fica no YouTube, fica no Facebook, de forma eterna, é um legado que está ali e que acredito que durante muito, muito tempo vai ser utilizado para se ir ouvir falar sobre o treino e sobre o jogo. Sim. Olha, continuando na questão do Abel, eu vou ver o vídeo, eu fico colado no computador, 1 hora e tal, e depois era eu a ir para trás a procurar outros vídeos de outros treinadores e depois continuei a ver e fui sempre continuando a ver. Tu achas que o Abel foi o treinador mais emblemático que passou pela quarentena da bola? Eu sei que houve muitos. Eu sei que tu acabaste de os referir a todos. Houve muitos. Luís Castro, o próprio Vítor Pereira. Não referi. Deixei muitos de fora, infelizmente, porque eles... Sim. Ora bem, quando digo, já vamos a caminho dos 300 diretos. Não foram todos com treinadores, mas a maioria foi. E é o que eu te digo. Houve momentos muito marcantes da quarentena e eu não sou politicamente correto. Quem me conhece sabe que eu detesto o lugar comum, não gosto do ninho, não gosto do talvez, não gosto do depende, gosto de dizer as coisas como elas são. Eu tenho o meu top, mas acho que é uma obrigação minha ter respeito por todos, porque obviamente ia melindrar sempre alguém. O Abel foi muito importante para a quarentena da bola, porque o Abel é um treinador respeitadíssimo em Portugal e abriu o jogo completamente. E foi o Abel que quis participar. O Abel era espectador da quarentena, comentava na quarentena, e temos muitos casos assim. O Renato Paiva é outro, o Nuno Campos, da equipa técnica de Paulo Fonseca, é outro. Eram pessoas que estavam do lado de lá a ver as quarentenas e a comentar, e a fazer perguntas e a participar. E depois, naturalmente, acabaram por participar. E o Abel foi assim. O Abel participava, comentava, fazia perguntas, discordava de algumas coisas, e depois, naturalmente, aceitou o convite para vir à quarentena. E o Abel foi muito importante porque a postura que o Abel teve
acho que incentivou muito a que os treinadores que, entretanto, se lhe seguiram, adotassem a mesma postura e percebessem, e o Abel disse isso, eu até coloquei isso no livro, como já leste, sabes, na introdução do livro, eu usei uma frase do Abel, que é exatamente essa: eles abrem o jogo, sem tabus, eles pensam assim, não querem influenciar ninguém, querem que cada um depois siga ao seu caminho e reflita naquilo que é o seu caminho. E a verdade é que o Abel acabou por abrir portas, ser um cartão de visita muito forte para que depois outros treinadores facilmente dizer, eu sei, conheço, eu vi o Abel, e depois a partir dali acabou por ser um percurso natural. Agora, Vítor Pereira foi um show tremendo, Luís Castro é um homem absolutamente fora de normal, vem a fazer uma quarentena de 2 horas e combina imediatamente, porque eu disse, olha bem, ficaram muitas coisas por dizer, ele, domingo estou aqui outra vez se quiseres, e domingo mais 2 horas, portanto 4 horas numa semana, e não é fácil um treinador ter esta vontade. E depois, como eu te dizia, o facto de se ter atingido um patamar de fazer com que treinadores que até nem gostam muito de se expor a este nível, não gostam muito de tecnologias, o Osvaldo Ferreira disse isso, mas ser convencido pelo conteúdo que estava a ser gerado, o Vítor Pereira também disse isso, já nem queria falar mais, porque falei no fórum do treinador da NTF, etc, e não queria, mas depois, não, vou ter que participar e a partir daí, como disse recentemente Filipe Martins, dizer isto é a Champions League da partilha dos treinadores, eu já é o legado maior, é o orgulho maior, é o prémio maior que eu posso ter. Sabes que eu acho que isto é muito dinheiro em informação que nós tivemos ao longo destas horas todas. Eu vejo as formações que se cobram, valores elevados, em que às vezes o conteúdo não é tão profícuo como este, portanto, agora é diferente também, é mais técnico, é mais direcionado, mas acredito que temos ajudado muita gente jovem, muita gente menos jovem, mas que não tinham de encontrar este conhecimento, que não tinha acesso a chegar a um treinador de topo e saber o que é que ele pensa sobre isto tudo, portanto, acho que sim, concordo, e para mim também, eu sinto que aquilo que eu era em março em relação àquilo que eu pensava do jogo e do treino, mesmo com a minha experiência de diretor desportivo já de muitos anos em vários clubes, sou muito melhor hoje, vejo as coisas de outra maneira, reflito nas coisas de outra maneira, olho para o jogo, estou a ver um jogo de futebol, às vezes treinadores que estiveram da quarentena, e adoro ver coisas que estão a passar no jogo que eles falaram nas nossas conversas, e portanto a mim também me mudou muito e evolui imenso. Olha, falando agora um bocado dos três grandes, conseguiste trazer o Renato Paiva. A minha pergunta é, como? É possível trazer um treinador dos três grandes a um programa como este? Com a comunicação que há? Mas difícil. Muito difícil. E o Renato também não foi fácil. Posso-te dizer que o Benfica, numa primeira fase, recusa, que é uma fase em que eu começo a ouvir os treinadores todos da Liga Pro, ainda com Luís Freire, com Vasco Seabra, e portanto seguia a classificação. E quem é que não veio? O Renato Paiva e Rui Barros, porque de resto a gente trouxe toda a gente, não é? E portanto, o Rui Barros, o Futebol Clube do Porto autorizou dizer isto, porque o Futebol Clube do Porto viu o valor no conteúdo, só que o Rui não gosta de se expor, é dele, quem conhece sabe que é assim, não é por mal. O Renato Paiva queria muito, até porque eu digo, o Renato Paiva desde a primeira semana que participou, sempre, com os seus comentários publicamente, o Sport Lisboa e Benfica numa primeira fase não autoriza, porque o Renato já tinha se comprometido com uma série de eventos naquela altura, e depois agora, nesta segunda fase da quarentena da bola, eu volto à carga, e volto a pedir, e volto a explicar, e etc, e o Benfica diz, ok, faz sentido, o conteúdo que é, tivemos tempo de analisar. Dizer também que o Filipe Selicaia do Sporting já está convidado, já aceitou, o Sporting também, sendo que terá que ser num timing específico, e portanto que eu disse que aguardava. Agora, se pensarmos assim, Jorge Jesus, Sérgio Conceição, Ruben Amorim, com muita pena minha, não me parece execuível. Muita gente, como deves imaginar, pergunta-me. E pergunta-me se eu já tentei, e sim, já tentei. O Jorge Jesus disse que não, e ele próprio, portanto, a partir daí não adianta nada passar pelo Benfica. Em relação aos outros casos, acredito que seja difícil. Acredito também que eles pensem, e é verdade, que qualquer coisa que digam ganha outra dimensão completamente diferente do que se for um treinador qualquer. Ou se estiverem noutro clube qualquer. O Vítor Pereira, se tivesse dado ao Abel aquela conversa que deu na quarentena como treinador nos três grandes, teria ganho um brado e uma proporção inacreditável para o lado errado, porque as pessoas descontextualizam os tais programas que estávamos habituados a ver só na televisão falar de futebol e à procura só do negativo, e portanto eu acredito que seja mais complicado. E posso dar aqui outro exemplo, Carlos Carvalhal.
Voltei a convidar, não vai ser possível, pelo menos para já, e não me parece que seja possível nos próximos tempos, com muita pena, porque era aquele treinador mesmo que eu fazia questão de ter, por tudo e mais alguma coisa, mas lá está, ele sente que tudo o que fizer... Desculpa interromper-te. Eu tenho o livro dele, eu estou à espera dele também. Do Carlos Carvalhal? Sim. Pronto, não seja por isso que eu vou-te mostrar. Eu ando sempre a ler vários livros ao mesmo tempo e agora estou a ler este também, olha, vês? Sim, olha, esse ainda não li. Pronto, eu estou a lê-lo agora e é um livro de 2014, mas eu já tinha lido esse, tens aí, não tinha lido esse. E portanto, o Carlos, com pessoas amigas, 100 anos, ele foi impecável, mas ele entende que nesta altura tudo o que dissesse vai ganhar proporções que ele não quer e que vai ser descontextualizado e portanto às vezes a dificuldade é esta, mas evidentemente que a forma como comunicam os três denominados grandes aos clubes maiores não facilita. Depois não facilita os resultados. As pessoas, muitas vezes, apesar da quarentena já ter provado e não dar grande asa, eu não dou hipótese, a pessoas mal formadas, é mesmo assim. Quem vai para ali despejar as suas frustrações, eu bloqueio e elimino, ponto final, não perco tempo, porque são pessoas que eu não quero mesmo ali, a página é minha, tenho essa liberdade, mas ainda acontece. Vai lá um treinador ligado a um clube e as coisas não estão a correr propriamente bem e vão para lá dizer estou contra o Benfica, contra o Porto nos gastos assim e fazes isto e és este e és aquilo. E portanto ainda há muito esta mentalidade que é um trabalho muito árduo ainda para mim, para pessoas como tu e outras páginas de ainda conseguirmos mudar. Ainda ontem eu vi o pessoal da Economia do Golo faz publicações interessantíssimas e depois são insultados do piorio por causa da clubite, que é um problema mais sério que nós temos em Portugal e está associada aos três denominados grandes. E agora o Braga também, não é? Um bocadinho também, mas muito longe. Os adeptos do Braga ainda conseguem, no geral, levar as coisas com alguma tranquilidade. Quando mete um Benfica, Porto ou Sporting, é sempre caldo entornado. Ninguém percebe, toda a gente descontextualiza. Tudo o que seja diferente da cor de que estes adeptos defendem é visto como mau e eles atacam, insultam, ameaçam. Já aconteceu na quarentena várias vezes, eu já me queixei disso, mas a minha postura é eliminar e banir. Portanto, e vai ser sempre assim. Acho que fazes bem. Olha, esquecendo um bocado então a quarentena da bola, foste também diretor desportivo, certo? Sim, também. Jornalista muito da parte da minha vida, é a minha formação, aliás, em jornalismo, já trabalhei em muitos órgãos de comunicação social, mas também diretor desportivo do Boa Vista, do FAF, tive o projeto do Pasteleira, que é um clube conhecido acima de tudo pela formação dos jogadores como André Gomes, Bruno Fernandes, o Ivo Pinto, que ainda ontem estava a ver jogar no Rio Ave, o Rafael Barbosa, que ainda esta semana fez uma grande exibição pelo Tondela. Há muitos jogadores que passaram pelo Pasteleira na formação, naquele tempo de ligação Pasteleira Boa Vista. Portanto, em Portugal, sim. Depois, no estrangeiro, também já estive em vários clubes, incluindo na Moldávia, no Zimbra. Foi uma experiência incrível em 2016. Portanto, sim, há essa vertente e dou formação de direção desportiva em várias entidades diferentes em Portugal, que é algo que me orgulha muito, porque a formação de dirigentes e de mais pessoas com capacidade para estar dentro das estruturas é outra coisa que é absolutamente fundamental no nosso futebol. Como diretor desportivo, achas que nestes últimos meses deves ter aprendido muito mais para um projeto futuro, certo? Achas que vais olhar de forma diferente quando fores a contratar um jogador, por exemplo? Eu próprio sou uma pessoa diferente com esta quarentena, sabes? E com esta troca de ideias e de conhecimento, porque depois passo a ser um privilegiado, assim, a maior parte das pessoas que passaram da quarentena eu já as conhecia, porque a minha vida toda foi ligada ao futebol, como jornalista ou estando dentro do futebol, e tive essa felicidade de criar ligações fortes, muitos anos, de respeito e de carinho e de reconhecimento mútuo. Mas agora com a quarentena estreitei muitos laços e tenho a felicidade, que se calhar muita gente não terá, de ter via aberta e acesso direto a alguns dos melhores treinadores do mundo, volto a repetir, e portanto falo com eles dão-me feedback dos programas, dão-me feedback do livro, e eu tive a oportunidade de partilhar trabalhos meus sobre direção desportiva e reflexões minhas com gente muito, muito boa naquilo que faz, alguns destes treinadores que estamos aqui a falar, e eles deram-me feedback, portanto, isto tudo obviamente mudou-me. Para melhor, portanto, tornou-me mais capaz, tenho mais ferramentas. Não te digo que vá olhar de forma diferente para um jogador, mas tenho mais ferramentas para fazer o meu trabalho. Eu lembro perfeitamente da conversa com o diretor desportivo do Lille,
que agora está a faltar Com o Luís nome. Campos. Exatamente, com o Luís Luís Campos, que eu achei uma conversa super interessante. Fabuloso. A maneira Fabuloso. Como foi o Mário Branco também, o Pedro Exatamente. Alves, o Estoril. Se as pessoas repararem, está ali muito conteúdo. O próprio Diogo, que é comentador na Bola e que falou sobre economia e futebol, porque é um dos principais em Portugal a falar sobre isso. Portanto, o Pedro Seabra, que é um ex-jogador de futebol de Primeira Liga, que agora é coach de alguns dos melhores jogadores também do nosso campeonato, e esse lado do coaching, esse lado da economia, das finanças, o lado da direção esportiva, em vários contextos, obviamente para mim foi ouro. Olha, então, enquanto diretor desportivo, quais eram as tuas principais funções? Gerir o departamento de futebol, fazer a ligação entre a equipa profissional e a direção, e obviamente ser responsável pela política desportiva, de scouting, contratação, de valorização, e depois a gestão do dia-a-dia, do grupo de trabalho, dos recursos humanos afetos ao departamento de futebol, e essa gestão acaba muitas vezes por passar despercebida a quem está de fora e é absolutamente fulcral e fundamental e tem um impacto direto, na minha opinião, naquilo que são os resultados ao sábado ou ao domingo, ou agora como por causa da televisão, pode ser à sexta ou à segunda, ou etc. Mas o que acontece no jogo, aquela velha história que se diz a bola não entra por acaso, é mesmo verdade. É evidente que ter os melhores ajuda, tanto jogadores como treinadores, mas tudo que está à volta, a entourage toda que está à volta, a forma como ela interage, o ambiente social que é criado e modelado, o sistema de apoio que existe ou não, o sistema de apoio que prevê e antecipa conflitos e que depois eles já não existem ou não têm grande ênfase, tudo isto tem um impacto tremendo naquilo que é o rendimento e é das coisas que mais me apaixonam e, portanto, isso faz parte das competências do diretor desportivo e sempre fez nos clubes onde eu trabalhei. Quais é que são os principais constrangimentos para contratar um jogador? Principalmente se não for estrangeiro, não é? Há a diferença se é do Brasil, se é da Europa. Bem, a questão financeira é o constrangimento principal para um clube português, mesmo ponto de topo. Se não fosse o Benfica, por exemplo, agora já tinha fechado o Lucas Veríssimo e ponto final, não é? Portanto, e estamos a falar do clube português supostamente com maior saúde financeira. E, portanto, há sempre o constrangimento financeiro. Isto é o primeiro a ultrapassar, e, portanto, aqui a criatividade e a capacidade de fazer um bom negócio, uma engenharia financeira que garanta que vamos conseguir buscar o jogador que queremos, mas também identificar o jogador que está dentro da baliza que o clube consegue cumprir a nível financeiro. Depois, o maior desafio é percebermos se um jogador que estamos a ver e qualquer um de nós identifica como bom, se vai conseguir, como explicou muito bem o Luís Campos, encaixar no puzzle que é feito por todas as peças que já existem na equipa. Se aquele jogador é muito bom naquele contexto, mas aquele bom encaixa, a peça vai encaixar no bom que nós já temos ou no bom que queremos criar e encaixa como estilo de jogador, como estilo de pessoa, como personalidade, que isso é outro desafio ainda completamente diferente, culturalmente e a nível pessoal, que homem ou mulher temos ali, e de que forma é que se vai ambientar ao nosso país, que sistema de apoio tem, é casado, não é, tem filhos, não tem, é jovem, é menos jovem, já esteve fora do país, nunca esteve, ligação com os pais, sim ou não. Bom, tudo isto importa saber e hoje em dia cada vez mais se tenta esbater a margem de erro, que vai estar sempre presente porque há um rol infindável, e eu conseguia dizer 100 de rajada de motivos que podem influenciar o rendimento de um jogador quando muda de clube, e é por isso que há tantos que num clube são tão importantes e chegam a outro e não conseguem render, como há uns que são banais num certo local, são contratados por outro clube e depois começam a render estupidamente, as pessoas ficam muito admiradas. Como há jogadores que são vistos como indisciplinados em certos contextos e na mão de outros treinadores são trabalhadores, não levantam qualquer tipo de problema. Portanto, está aqui muito peso do treinador, da liderança do treinador, da equipa técnica e depois, lá está, volto a dizer, a tal entourage, porque isto não é só contratar um talento e não lhe dar condições de desenvolvimento ou não ajudar à maturação desse talento. Há muito para além da contratação. E, portanto, os desafios são gigantes. É por isso que é apaixonante e é por isso que eu digo, com muita pena para os meus amigos de Futebol Manager, que não chega a conhecer os jogadores todos no Futebol Manager para ter sucesso neste trabalho. É muito mais complexo do que dar uns toques na bola. Bastante. Mas convém saber alguma coisa sobre como é que a bola pincha, como se costuma dizer. Eu acho que é fundamental. Eu acho que é fundamental. Não é, eu acho que não convém, eu acho que é fundamental. Exatamente. Eu recentemente soube de um caso, com todo respeito, mas de um diretor de futebol que o passado que tem no futebol é ter sido dono de um talho. Isto é verdade, não estou a brincar. É verdade, só que o presidente entendeu que era um bom amigo e que era alguém que queria ter naquela função e depois essa pessoa tem andado aí
a bater todas as portas para o ajudarem, porque não percebe sobre as dinâmicas, não só do jogo, como estas dinâmicas todas a gestão de um departamento de futebol. Acontece, mas isso a culpa é de quem escolhe, não é do homem que foi para lá fazer o melhor que sabe. Exatamente. Olha, falando ainda sobre o teu papel como diretor desportivo, e vamos, eu sei que o contexto é super importante e que é predominante neste tipo de situações, mas esquecendo o contexto, ou seja, tenta esquecer o contexto, qual era o estilo de treinador que tu irias querer contratar? Qual é, ou melhor, se eu quiser formular a pergunta, qual é o teu estilo de jogo que tu mais aprecias? Olha, eu vou-te dizer aquilo que digo nas formações, porque senão alguém vai ouvir isso e diz: este gajo nas formações diz uma coisa e agora estava ali no direto e diz outra. Eu não acho que o diretor desportivo tenha que ter um estilo de jogo declarado ou um modelo de jogo. Não acho. Acho que isso é responsabilidade do treinador. O que eu acho é que o diretor desportivo tem que perceber aquilo que o clube quer, e o clube, quando contrata um diretor desportivo, tem que ser bem claro sobre aquilo que quer. Ou então deixar nas mãos do diretor desportivo, dizer: olha, nós não temos filosofia nenhuma, que é difícil, não temos ADN nenhum, que também é raro, não temos historial nenhum de jogar assim no assado, também é raro. E, portanto, normalmente os clubes têm uma forma de ser e de estar no jogo. E os seus adeptos gostam particularmente de algo em relação ao jogo. Por exemplo, se olharmos para um Boa Vista, é evidente, e é tão evidente que é por isso que se calhar agora está a ser mais difícil para o Vasco conseguir, que é um treinador de elevadíssima qualidade, mas que está a sentir alguma dificuldade, porque os adeptos do Boa Vista estão habituados a uma entrega ao jogo, a uma intensidade e uma agressividade sobre a bola que não perdoa, como poder dizer o Leixões, como poder dizer o Vitória, como poder dizer N clubes que têm um cariz particular. O próprio Futebol Clube do Porto, o Benfica, têm estilos de jogo que nós conseguimos imediatamente associar. O Sporting também o tinha, e durante muitos anos com o famoso Lausanne que foi criado, mas entretanto o Ruben Amorim chega e consegue mudar a bitola com qualidade. Portanto, isto existe também para ser mudado, e por isso é que eu digo que é a responsabilidade do treinador, desde que respeite aquilo que é a história, o IN, e os pergaminhos que o clube apresenta. Portanto, o diretor desportivo tem que, dentro daquilo que é a cultura do clube e o que lhe é pedido, saber identificar um treinador que se vai integrar bem a nível de ligação com o diretor desportivo, com a direção e com os atletas que já lá estão, porque é muito raro contratar um treinador e não ter jogadores já no plantel. É raríssimo. Sim. Portanto, também é importante perceber, ora bem, os jogadores têm essas características, servem predominantemente este estilo de jogo. Não vamos buscar um treinador que defenda um estilo de jogo completamente distinto daquilo que os jogadores que já estão no plantel são capazes de fazer. Porque é evidente que tudo se modela, mas não é de dia para a noite. E nem se consegue mudar uma filosofia que um grupo de trabalho está habituado do dia para a noite. Podemos fazer isso, mas então não vamos exigir resultados imediatos. Vamos ter que ter paciência. E será que os clubes têm capacidade para ter essa paciência? Porque a maior parte dos dirigentes em Portugal, e sabes isso, como toda a gente sabe, não têm capacidade para lidar com a pressão dos maus resultados. Não têm, não sabem, não conseguem, não querem. Na mínima contestação têm medo de ter o lugar deles próprios em risco. Começam a pensar já nas próximas eleições. Quem está de fora aproveita-se dos maus resultados para se fazer valer das suas ideias, em vez de se valer por ideias distintas para a evolução do clube. E, portanto, isto tudo faz com que ninguém tenha paciência. Se não há paciência, ir buscar um treinador com perfil completamente oposto àquilo que a maioria dos jogadores do plantel estão habituados ou em que demonstram mais rendimento, era um erro. Portanto, agora, dito isto tudo, eu vou-te dizer o que é que eu gosto acima de tudo. E tive a felicidade, e vou-te dar 2 exemplos, 3, que podia dar mais, os treinadores com que trabalhei. Filipe Gouveia, Mário Silva, que tive o privilégio de lançar ambos como treinadores do Boa Vista, nunca tinham treinado, e Álvaro Pacheco, que está agora no Vizela, que trabalhou comigo no FAF. E para estar claro, o Álvaro Pacheco é uma pessoa absolutamente incrível, um treinador do melhor que eu já vi, e foi uma escolha do presidente. Nem sequer estava nas minhas 5 possibilidades quando nós decidimos trocar treinador no FAF. Não estava, mesmo, por desconhecimento puro da minha parte em relação ao trabalho do Álvaro. E o presidente disse: opá, eu gostava que fosse o Álvaro, vamos chamá-lo para reunir, e tu tiras as tuas conclusões. E foi assim. E o Álvaro veio, apresentou as suas ideias, eu não o conhecia de lado nenhum, e acabou a reunião e disse: presidente, por mim avançamos. E porque a liderança, o carisma, a empatia que se cria, que é absolutamente fundamental, e ou a tens ou não tens, e quando não tens, esquece, não vale a pena. E depois a paixão pelo trabalho, a vontade de fazer, o conhecimento que demonstrou do plantel, do que era possível fazer com aquele plantel que já estava criado,
E, portanto, estes homens que eu estou a dizer, o Mário Silva que está agora no Rio Ave, o Filipe Gouveia que está lá fora na Arábia Saudita, todos eles são líderes natos, são diferentes, mas são líderes, são homens bons, que para mim é absolutamente importante também, são homens bons, são homens que sabem ouvir também, mas também são homens que têm aquela linha de a partir daqui é comigo e ponto, e têm essa autoconfiança também, e eu gosto muito disso também. E, portanto, para dizer o meu estilo de direção desportiva é, eu não dou a minha opinião aos treinadores sobre nada, a menos que eles a peçam. Estou sempre disponível para ajudar e para contribuir e para evitar que eles tenham que pensar em outras coisas que não seja exatamente aquilo que é a função do treinador. Tento puxar para mim todas as outras dores de cabeça e evitar que eles a tenham, filtrar e que eles possam dizer tudo o que entenderem a mim, porque não pode chegar tudo ao presidente e vice-versa, também não pode chegar tudo do presidente ao treinador. Muitas vezes somos o filtro e o escudo e o saco de batatas e de pancada, e tem que ser assim. Temos que estar disponíveis também para que só se lembrem de nós nas derrotas, porque as vitórias são dos treinadores, são dos jogadores, são do clube. E, portanto, mais importante de tudo para mim, um treinador é isto: carisma, liderança, autoconfiança, confiança nas suas capacidades e capacidade para motivar, para manter a equipa motivada. Os que não jogam, os que jogam, de criar uma empatia geral que nos faça a todos ter vontade de ir para o treino, de ir para o jogo e estarmos todos juntos. Sabes que eu estava a ouvir falar e estava-me a lembrar muito do Boa Vista. Agora, neste ano, com o Vasco de Seabra. É um exemplo, é um exemplo perfeito, porque eles tinham uma certa mentalidade, o Vasco traz outra, as coisas até não estão a correr muito bem, os resultados não estão a ser investidor traz outra, com o tipo de jogadores que escolheu, é para jogar de outra maneira, que não é do Boa Vista. E ontem, nós estamos aqui a falar do Boa Vista, jogou com o Rio Ave ontem, e eu estou a ver o jogo, e estou a ver jogadores do Boa Vista que, quando são batidos na pressão, recuperam a passe. É impensável para o Boa Vista. E não é culpa do Vasco. O Vasco tem um cariz e uma forma... E o Vasco, atenção, é dos melhores treinadores da geração dele. O trabalho que o Vasco fez no Mafra não é para qualquer pessoa. E não é por acidente. Eu percebo porque é que o investidor vai buscar o Vasco. Agora, o Boa Vista, os adeptos do Boa Vista, não aguentam estar a ver um jogo em que tu recuperas a passe depois de teres batido na pressão, em que perdes uma bola porque queres fazer uma fintinha de treta no meio campo e dás um contra-ataque. Não, para um boa visteiro comum é impensável, porque está no sangue, está errado. Tens que lutar, tens que trabalhar, podes não jogar grande coisa, mas dar aquela vida. Tenta no Vitória também andar a tentar jogar. Viu-se com o Tiago quis impor um estilo de jogo, o que é que deu? Não deu, não era estilo nenhum, não conseguiu, não dava. E os adeptos não estão nos estádios, atenção, porque se estivessem, para o Leixões, para o Vitória, para o Boa Vista, isto era bastante complicado para quem está a trabalhar. Agora, vou dizer, no Boa Vista, eu estive no Campeonato de Portugal, uma situação dificílima, e os adeptos não querem saber disso, e a exigência que põe em cima de nós, para nós era altamente motivador, mas lá está, tinha treinadores que tinham sido jogadores de Boa Vista, que foram campeões, que conheciam a casa como ninguém, e que para eles essa exigência fazia parte e era obrigatório ser assim. E, portanto, lidavam bem com isso. E os jogadores também. Portanto, ok, nós temos que dar a vida, temos que deixar tudo em campo, é um lugar comum, mas é mesmo assim. O que é que quer dizer deixar tudo em campo? Perguntam muitas vezes, isso é uma treta, é um lugar comum, não ganha jogos. Não vai ganhar mais que 2 jogos, a entrega não vai ganhar mais que 2 jogos num ano. Mas se estiver sempre presente, vai fazer com que percas muito menos jogos, se calhar com que perdes normalmente. E em clubes como estes, acaba por ser absolutamente fundamental. E essa entrega é discutir os lances todos com intensidade e é não ser batido na pressão e vir a passo, ou olhar para o chão, ou falhar um passo e ficar a mandar vir com o colega ao lado, ou olhar para o banco, ou tipo, empatamos, paciência, é um empate. Não dá. Há clubes em que não dá e o Boa Vista é um deles. Eu acho que não devia ser só em alguns clubes, eu acho que devia ser em todos. Acho que ninguém pode ficar contente ou minimamente satisfeito com um empate, seja em clube for. Isso é a minha opinião. Mas ouve muitas vezes, certamente, foi um bom resultado, empatamos fora, tal, não sei o quê. Mesmo não sendo com grandes. Sim. Mesmo não sendo com grandes. Isso eu não concordo mesmo nada. Ou dizer, não sofremos golos, foi muito bom, pronto, se for 0-0, não quer dizer, pronto. Isso não chega. Mas pronto, olha, Remo, esquecendo agora essa parte do diretor desportivo, como última pergunta, tu tens falado ultimamente com os treinadores sobre o descanso e a folga, certo? Eu quero muito saber qual é que é a tua opinião, porque eu, sinceramente, eu fico sempre... Eu próprio não tenho uma opinião fixa sobre isso, sobre se é melhor descansar, se é melhor fazer o treino de recuperação. Eu acho que ainda vai depender muito do contexto e da situação em si.
Mas no geral, eu não consigo ter uma opinião fixa sobre isso. Gostava de saber qual era a tua. A minha opinião como diretor desportivo é uma opinião de que o descanso e o lazer pós-competição, o libertar o stress pós-competição é obrigatório. O que me tem dito a experiência ao longo dos anos, que os grupos todos com que eu tenho trabalhado, é que primeiro a recuperação em alta densidade competitiva é absolutamente fundamental, às vezes é mais importante do que treinar. E depois se treinas, tem que ser um treinador com capacidade, para mim, eu tenho perguntado muito isso, porque tal como a ti é algo que me apaixona muito. Porquê? Porque naquilo que é o meu trabalho de evolução como diretor desportivo, eu tento perceber quais são os meus constrangimentos ao rendimento dos jogadores. A maior parte deles são mentais e psicológicos, e tem muito a ver com isso. O stress e depois o cansaço mental, a fadiga mental, que é totalmente esquecida e que tem um peso tremendo e que se nota imediatamente no jogador. Às vezes o jogador anda cabisbaixo, nós pensamos que ele está chateado e não está, está cansado só, está fatigado mentalmente. Às vezes até está fatigado mentalmente dos conteúdos. E, portanto, agora, há treinadores que conseguem, muito bem, colocar conteúdos em recuperação. Ou seja, estás a fazer recuperação, mas com duplicar quase aquilo que o jogo te pede. Mas com baixa intensidade, mas estão ali os conteúdos. Estás a recuperar, mas o jogador sem saber está a adquirir. E isso são os melhores para mim, que sabem fazer isso. Mas se não é possível fazer isto, é descanso. O mais que puderes em alta densidade competitiva. E depois há a alta densidade competitiva e há também o cansaço e a fadiga mental, que tanto, por exemplo, quando uma equipa está sempre a ganhar, acontece, e as pessoas pensam que é fácil, mas não é, depois tens a responsabilidade de não deixar subir muito o balão. Mas eu sou apologista da folga a seguir ao jogo. Acho que o jogador de futebol, que é uma subcultura, podem pôr isto da maneira que quiserem, mas ser jogador de futebol profissional é uma subcultura e é uma cultura própria e muito particular e que passa de uns para os outros nos balneários durante os anos, e todos os balneários têm um jogador mais experiente e etc. Então isto enraiza-se. Um jogador de futebol gosta de seguir ao jogo, ter o seu espaço. Os que gostam de sair e de beber as suas cervejas e de fazer o que entender. Os que gostam de estar com a família e com os filhos e que ninguém chateia. Os que gostam de estar a jogar PlayStation, os que gostam de estar nas redes sociais e de não pensar imediatamente no dia a seguir em acordar cedo, cheios de sono e ir para o treino. No entanto, respeito quem pensa ao contrário e que os quer levar logo para treino logo na manhã seguinte. No Boa Vista, campeão com Jaime Pacheco, era assim, e o Jaime já explicou, como sabia que tinha muita malta da noite, e ele próprio brinca com isso, então metia-os a treinar logo cedo no dia a seguir para evitar que eles descarrilassem. Portanto, isto é a regra do bom senso, que não há nenhuma outra regra que ultrapassa. Um treinador que lê o plantel que tem, só pá, vamos chamá-los, que é para evitar comportamentos desviantes. E portanto, eu já trabalhei com treinadores que treinavam sempre a seguir ao jogo, ganhasse por desses, e depois davam a folga. Como também já trabalhei com treinadores que vão mais por este lado que eu digo, ok, vamos deixá-los descansar, mas depois também deixa-me dizer que eu próprio também sou apologista, que apesar de defender esta tese, que há momentos e momentos. Tens uma grande vitória, estás numa série de vitórias, e quando o treinador chega e diz, opá, vocês não vão ter uma folga, vão ter duas ou vão ter três. Como eu já tive treinadores que deram metade da semana de folga e o presidente ficava, meu Deus, vinha ter comigo, Remo, o que é que o treinador fez? Metade da semana sem treinar. O treinador sabia o que estava a fazer e eles chegavam ao jogo a seguir e davam forte e feio ao pedal, porque sabiam que depois iam ter estas benesses de ficar 2 ou 3 dias com a família sem pensar em futebol. Como também já tive treinadores que retiravam as folgas, meus senhores, vocês não merecem o descanso, vamos trabalhar porque precisamos do trabalho. E nós não podemos dizer, está errado, fisiologicamente pode estar, mas mentalmente pode estar bem, do ponto de vista da liderança do grupo pode ser absolutamente fundamental. Portanto, essa tese da receita milagrosa não existe, do eu estou certo, estás errado também não se ganha da mesma maneira, felizmente, e é por isso que eu detesto quando há aquela coisa dos Guardiolas e dos Mourinhos, ou dos Messi e dos Ronaldos, porque o futebol, se houvesse só uma linha, não tinha estes bilhões de apaixonados no mundo inteiro. Portanto, dentro da preparação também há várias formas, eu respeito todas, e eu gosto do modelo em que o jogador tem folga a seguir ao jogo, os jogadores, os treinadores e nós. Mas percebo, quando às vezes tem que se alterar os microciclos em prol de algo que entendemos que naquele momento vai servir melhor os nossos interesses. Sim, tu agora falaste disso do Messi e do Ronaldo, do Guardiola e Mourinhos. Tens preferências, certo? Claro. Ok. Tenho, e
E é evidente para mim, eu digo já, Mourinho sem dúvida e Cristiano Ronaldo sem dúvida. É que eu tinha Com algumas nacionalismo, sem nacionalismo. É que eu tenho aqui algumas perguntas para ti. Por isso é que eu fiquei agora até fiquei Muito bem. assustado. Deixamos então para isso. Vamos lá, então é isso. Olha, é aquela rubrica que eu te falei que isto ou aquilo. Ok? Vamos lá. Vamos lá, então. É só que responda ou que fundamente? Não, só responder. Só responder. Só responder. Vamos embora. Que assim até fica no ar. Vamos lá. Jorge Jesus ou Sérgio Conceição? Sérgio Conceição. Campeonato Nacional de Séniores ou Segunda Liga? Campeonato Nacional de Séniores. Ver a bola no estádio ou com tremosos numa esplanada? No estádio. Noite de Champions ou Tertulia ao ataque? Sim, pá, essa não estava à espera. Sem fundamentar, então é muito difícil. Se fundamentares ia dar as voltas e ias acabar por dizer costas das duas, não pode ser. É o objetivo do jogo. Bem, tendo em conta a vez da 40 que teve na quarentena, a noite de Champions. No extremo, preferes velocidade sem tomada de decisão ou tomada de decisão sem velocidade? Tomada de decisão sem velocidade. Vasco se abre ou Lito Vidigal? Faz que se abre. Boa Vista ou Faf? Ui. Já sabia que ia tramar nesta. Não posso responder a isso, é impossível. É impossível. Peço desculpa por isso. E já te disse que eu não gosto de nisso, mas não posso. Eu respeito. Guardiola ou Klopp? Klopp. Estudos ou experiência? Experiência. Quarentena da bola ou ser dirigente? Ser dirigente. Diretor desportivo, neste caso. Dirigente é outra coisa. Ok, sim, diretor desportivo. Adequou-se melhor, sim. Olha, para terminar, qual é a tua visão do jogo? A minha visão de jogo é uma visão em que a paixão está sempre presente. Não interessa o teu modelo, a tua ideia, mas que és apaixonado e que dás tudo por essa paixão e que tentas que toda a gente à tua volta se apaixone tal como tu pelo jogo. Olha, Remo, para terminar, eu vou aqui citar uma frase do Ricardo Soares, que é de certa forma para agradecer o teu trabalho e por me teres ajudado a gostar ainda mais do jogo. Vou-te mesmo ler porque passo as palavras delas minhas. Fui um fã incondicional da quarentena da bola. Foi impressionante a quantidade de gente com tanta qualidade e competência que por lá passou. Vi a maioria dos programas, dos treinadores, e foi tremendamente enriquecedor ver gente com tanta competência falar abertamente das suas ideias, e com quem pude eu próprio aprender muito. Ao ouvir treinadores como Abel Ferreira, Nuno Campos e outros, dei por mim a desfrutar imenso do enorme fascínio que tem pelo jogo. Foi uma experiência fantástica. Remo, termina assim. Olha, muito obrigado por estar aqui a conversar comigo, foi um prazer enorme. O prazer foi meu, continua. Eu vou continuar atento também, e ainda bem que há gente como tu a seguir este caminho. Eu nunca, nem posso prometer que a quarentena vai durar tempos muito grandes, para já está no ar. Obviamente poderão existir outros desafios profissionais que façam com que deixe de estar no ar, mas enquanto houver gente que no caminho vai pegando e vai fazendo o seu caminho como tu estás a fazer o teu, é um grande orgulho para mim e serei obviamente um seguidor também. Olha, obrigado, Ramo.